Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais uma aula aqui na Inglês Informal. Chegamos à nossa nona aula e eu juro que eu gravei essa aula com antecedência. Ela tá sendo atrasada, mas o que aconteceu? Eu gravei ela ontem e não gravou o áudio. Aí eu tive que gravar de novo, aí hoje eu tava dando problema no microfone e tal, espero que não dê, já fiquem avisados caso aconteça alguma coisa. Mas acontece que eu vou gravar ela melhor ainda do que eu gravei ontem, vou fazer um conteúdo melhor aí pra vocês. E bora lá, né? Então hoje, acidentalmente, acabei pegando um vídeo que vai ensinar vocês a falarem palavrão em inglês. É isso, pro inglês real. É assim, inglês real tem palavrão e tal. Mesmo que você não queira falar, você vai muito provavelmente se viajar para os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, qualquer país que fala inglês, você vai ver palavrão. Então você tem que estar habituado com eles e tal. Então já fique avisado, agora é por sua conta e risco, caso você queira continuar o vídeo. Então, para quem não sabe qual que é o método aqui, a gente vai usar um método de compreensão, né? Que então a gente vai ouvir os textos, o vídeo, né? E depois passa frase a frase com ele, né, para entender os contextos ali, né, por compreensão. Aí nisso a gente já vê gramática e tal. É uma técnica bem legal para aprender, que é meio que uma mini imersão, digamos assim, né, meio que uma imersão durante esse tempo, só que uma imersão não simplesmente só ouvindo, mas também analisando, né, o que a gente está pegando de inglês, né, analisando as frases em inglês. Então fica até o final, que eu garanto que você vai aprender alguma coisinha assim aqui com esse método, independente se seu nível é iniciante, avançado, enfim. Você vai aprender alguma coisa. Beleza? Então, se não entender nada, a gente vai passar o vídeo aqui uma vez. Se você não entender nada, não se preocupe. A ideia é essa, você vai meio que boiar, mas depois a gente vai passar frase a frase. E a ideia é que você aprenda uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal. Não é pra você entender o texto 100% logo de primeira. É ir aprendendo aos poucos e tal. E aos poucos você vai aprendendo, tá? Devagar e sempre. Então já se inscreve aqui no canal se você quer aprender inglês esse ano. Se inscreve aqui embaixo no primeiro link da descrição para não perder nenhuma aula, que é tudo de graça, cara. Depois reclama que não sabe inglês, que não tem dinheiro para aprender inglês. Tudo de graça. Então bora pro vídeo aqui. We have two voices in our mind, and boy, I know they're fucking true. I've heard them. I hear them now. And they're real. It's that one voice. That voice I used to love to fucking hear, that we love to hear. It's that soft motherfucker. That soft motherfucker voice that says, sleep the fuck in. It's okay. It's that coddling voice. You want to be hugged and nurtured and all that shit that says it's going to be okay. Well, there's another motherfucking voice that wakes you up in the middle of the night. It's not your girlfriend. It's not your boyfriend. It's that demon fucking voice that whispers in your fucking ear that says, get up, motherfucker. You're not fucking good enough. You gotta work fucking harder. You haven't put enough time in. It's that voice you want to run away from. It's that voice you don't want to fucking hear. But guess what? It's that voice you need to fucking listen to. Stay hard. Listen to the whisper. Beleza, esse foi o vídeo. Pra quem já tá acompanhando aqui um pouco há mais tempo, teve um vídeo de um cara, né, que viveu com David Goggins por um mês. Que falou quão inferno foi, né, quão difícil que é viver com esse cara. Ele é meio que da motivação, só que é uma motivação mais bruta, né? É aquela motivação que é soco na cara, sem massagem, é porradaria. Né? Não é aquela coisa, não, você é capaz. Não, é. Ele já chega na voadora, né? Então eu gosto desse cara, ele tem uma história bem legal. Depois, se vocês tiverem tempo, é legal dar uma pesquisadinha. David Goggins e pesquisar um pouco da história dele. Bom, então bora lá, frase a frase agora, né? We have two voices in our mind, and boy, I know they're fucking true. Então, we have, né? We have, pra quem não sabe, o we é terceira pessoa, é a primeira pessoa do plural, né? Nos pronomes, que significa nós. Nada de mais. Depois ele fala we have. Né? We have, para quem não sabe, o verbo to have significa o verbo ter. Para we, né, ele conjuga para a terceira pessoa do plural, para a primeira pessoa do plural, ele conjuga como have, fica igualzinho a forma do infinitivo, né, só que sem o to, né? Então we have two voices. Nós temos duas vozes, né? O to é dois, voices é voz. In your mind. In our mind, né? In our mind. In é dentro, né? Na maioria dos casos, in vai significar dentro, né? Por isso que eu coloquei por isso que é in aqui, né? Por quê? Porque tá dentro da nossa cabeça, né? Da nossa mind é mais pra mente, só que para traduzir a expressão, acho que fica mais interessante em português, fica mais não que fica menos estranho, né? Que eu achei que nós temos duas vozes na nossa mente, ficou meio estranho pra mim, mas estaria certa a tradução aqui, tá? Mas eu coloquei cabeça que pareceu mais certo pra mim a tradução. Então, nós temos duas vozes in our mind, né? We have two voices in our mind. Nós temos duas vozes na nossa cabeça.
in our mind. Vou até grifar isso aqui, por causa que esse in, on, at, às vezes é meio tricky, né? Às vezes é meio confuso, né? Poderia ser falado aqui dentro da nossa cabeça, né? Onde eu grifei aqui em vez do na. Poderia. Nós temos duas vozes dentro da nossa cabeça. Não estaria errado. Daria o mesmo sentido. Lembre que sentido é muito mais importante. A ideia é a compreensão, né? And boy. Boy é garoto, tá? Boy normalmente é garoto. Mas aqui ele tá falando tipo mano, é tipo a mesma coisa que eu falasse bro, dog, enfim. Tá querendo dizer tipo nessa ideia de mano. E mano, I know, eu sei. Why é o pronome na primeira pessoa do singular. I know, do verbo to know, que é o verbo saber. They are fucking real. They are fucking true. O real é lá embaixo. Na próxima já tava pulando etapa. Não, they are fucking true. They are, é o verbo to be, né? O they é a terceira pessoa do plural, né? Que significa eles ou elas. Eles ou elas, né? E o are é o verbo to be, que para a terceira pessoa do plural vai conjugar como are. Simples, né? Verbo to be, terceira pessoa do plural, vai conjugar como are. They are. Que significa eles ou elas são, né? Então aqui, they are fucking true. O true é de verdade, né? Você já teve aquela provinha de inglês que tem que marcar true ou false. True ou false. É por causa disso. True é verdadeiro. E false é falso. Eu já tinha escrevido a tradução. Beleza? Então elas são verdadeiras, né? Só que ele botou esse fucking, que dá essa intensidade nesse verdadeiros, né? Dá uma característica pra esse true, né? Então é verdadeira pra caralho, entendeu? Dá essa intensidade. O fucking, né? Quando ele é usado por intensidade, nesse sentido de intensidade, muitas vezes a tradução não vai ser ao pé da letra, né? Que o fuck, né? Seria meio que de fuder, né? Tipo assim, go fuck you, né? Aquele palavrão bem comum, go fuck you, mas meio que vai se fuder. Aqui o fucking, como é de questão de intensidade, a gente pode usar qualquer palavrão que dê esse sentido de intensidade e não fique estranho no português. Que a gente poderia falar, são verdadeiras pra porra. Talvez até estaria certo, mas sou um pouquinho estranho no português. Então o caralho, pra mim, pelo menos, soa um pouco melhor, né? Soa um pouco mais natural a fala. Por isso que eu coloquei assim. We have two voices in our mind, and boy, I know they're fucking true. I've heard them. I hear them now. And they're real. Eu gosto do jeito que ele dá risada ali no meio, né? I've heard him. Bom, primeiro, ele está usando uma conjunção de verbo chamada present perfect. O present perfect é uma conjunção de verbo assim confusa para brasileiro, por quê? Porque ela não existe no português. Perfect. Ela não existe no português. Então, no português a gente tem o passado, né? A gente tem o presente e a gente tem o futuro, né? Lógico que tem o pretérito, perfeito, mais que perfeito, enfim. Esse present perfect, ele tá entre o passado e o presente. Então, ele estaria aqui. Present. Vou botar PP, de present perfect. Ele estaria mais ou menos aqui. Tá, então quando que eu uso ele? Então, se a gente fala, por exemplo, um verbo no passado, bem passado mesmo assim no sentido que se definiu, por exemplo, ontem, né? Ontem é yesterday. Ontem. Yesterday. Se a gente falar alguma coisa ontem, a gente vai usar o passado, né? A gente falaria I heard, sem o present perfect, né? Só o verbo ouvir, né? O ouvir no passado, que é o to hear. No passado fica heard. No passado e no participio fica heard. Então, are heard. Simples, esse é o passado. Agora, no present perfect, como que a gente conjuga o present perfect? A gente usa, para conjugar o present perfect, cadê eu perdi aqui? A gente põe o verbo to have, a gente usa o verbo to have, mas o verbo no particípio. Daí, como que é os verbos no particípio em inglês? Se você pegar um verbo simples, por exemplo, um verbo regular, por exemplo, o verbo to walk, né? O verbo andar. Ele no passado é walked e no particípio também é walked. Então, sem estresse. Verbos regulares, em alguns casos, né? Por exemplo, o verbo to hear é heard
no passado, e no participo. Em alguns casos, não é. Então, por exemplo, o verbo to do que é regular. No passado, ele é did. E no participo, ele é done. Então, aí você teria que decorar. É uma questão de decoreba, não tem como passar uma lista aqui, né? Então, ele está falando, I've heard him. Então, você está falando de alguma coisa tipo específica, tipo ontem, né? Bem específico assim. I walked yesterday, né? Eu andei ontem. Então, você está dando um tempo específico, seja uma data, alguma coisa do tipo. Agora, se às vezes é uma coisa não específica, que aconteceu, que vem acontecendo, sabe? Se no passado não tão específico, ou está acontecendo até agora, você vai usar o present perfect. Ah, então eu tenho que decorar todas as situações. Meio que vai ficando natural conforme você vai ouvindo inglês, essa técnica de compreensão. Então, no caso aqui, ele usou I've heard him, né, que é o verbo to have, que ele usa a forma contraída, né, que é I've, que é a mesma coisa que se falasse I have. Beleza? É meio confuso, tá? Se você não entendeu, talvez não é hora de entender ainda. Foque no vocabulário. É conforme você vai tendo vocabulário para consumir mais coisas em inglês, vai ficando mais fácil de entender. Beleza? E por que ele usou him aqui, né, para as vozes, né? Sendo que se a gente fala as vozes como elas. Porque às vezes essa voz, eu acredito eu, né, de uma forma interpretada. Que é a nossa voz mental, se eu sou homem, a minha voz mental é masculina. Acredito que as mulheres, os outros homens também tenham meio que a sua própria voz na sua cabeça, né? Então, tipo, ele é um homem, então provavelmente por isso que ele usou o him aqui, como a voz dele sendo masculina. Então, I've heard him, eu escutei ele. Eu escutei ele. Então, até eu escuto ele meio que estaria meio que certo, mas não faria sentido pro português a próxima frase, né? Porque ele tá falando I hear now, né? Eu escuto agora, né? Eu estou escutando agora, né? I hear. Lembra que eu já falei do que o verbo to hear é heard. Então, tipo, a gente tava já vendo as duas formas aqui do verbo já. And they are real. They are real. É, elas são reais, né? Tipo, reais, não tem o que falar, né? Tipo, que ele não tá menosprezando elas, né? Tipo, tá falando que elas existem mesmo. Beleza, passar de novo. I've heard them. I hear them now. And they're real. There's that one voice. There is that one voice. Que olha que legal, como a gente vai começando a ver bastante coisa em inglês, essa estrutura aqui, there is, se repete muitas vezes, né? Que nem o verbo to be, verbo to have também se repete muito. Mas esse there is, ele significa né? O há de haver, né? Às vezes você pode usar no português o tem, né? Tipo, tem aquela voz, né? Você poderia traduzir como tem aquela voz única, né? Mas a gente está usando esse tem como no sentido de existir, né? No sentido de haver. Esse tem nesse sentido de existir, no sentido de haver, a gente usa o there is ou o there are. There are. Aqui está na forma contraída, tá? Poderia ser assim também. E poderia ser assim também. Não teria problema. Só que tem uma diferença, né? No português a gente simplesmente usa o tem aquelas vozes ou tem aquela voz. No inglês, o there is é usado para singular, ou seja, ele está falando that one voice. Então, é singular. Então, there is that one voice. Se fosse plural, ele teria que falar there are those two voices, né? O those também, o that é para aquela seria those. Those, escrever aqui pra vocês. Those, é tipo aquelas. Então, there is that one voice, aquela voz única, esse one é sentido de um, mas tipo, aquela voz, uma voz, aquela voz única. Ele fala there is aqui. Espero que tenha ficado claro. That voice I used to. Opa, tem que repetir. There's that one voice. That voice I used to love to fucking hear. That we love to hear. It's that soft motherfucker. Aí começou os combos de palavrão, já veio dois nessa frase. Então, that voice é tipo aquela voz. I used to love to fucking hear. Eu até grifar isso aqui. I used to love to fucking hear. Que aquela voz que eu amava escutar. Então o que acontece? Primeira coisa, that voice é aquela voz, né? Esse que existe no português, no inglês ele não é obrigatório. Aqui a gente poderia colocar that, poderia. That voice, that. Só que ficaria muito repetitivo esse that. E você não é obrigado a colocar por quê? Porque vem um pronome depois, né? Na situação que teria que, né?
e vem um pronome depois, você não é obrigado a colocar. Você pode colocar, que nem aqui, ó, aqui ele colocou. Mas você não precisa colocar. Você pode, mas não precisa. Em alguns casos, que eu acho que vai ter nesse texto aqui, se vier um verbo depois nesse lugar que teria esse que no inglês, nesse that, você é obrigado a colocar. Mas como é um pronome, não é obrigado. Ah, mas por que assim? Só é. É mais fácil decorar que só é. E é isso aí. Então, that voice, I use it to love. Aqui é a expressão bem legal, porque sabe aquele pretérito, né, que a gente usa, né, que a gente fala amava, aquela coisa que se fazia no passado, mas você não faz mais, né? Tipo, amava, eu corria, eu gostava. No inglês é muito simples, tá? A gente vai usar um único verbo para falar esse sentido e depois vai usar o próprio verbo no o próximo verbo. Calma, a gente vai usar um único verbo para querer dizer isso aqui. Então a gente vai usar o verbo I use it, né, que vem do verbo to use, que no passado fica use it, beleza? Então eu costumava, use it é meio que costumava. I use it to, aí você tem que botar o to, né, porque o próximo verbo vai estar no infinitivo. I used to love, então eu amava, né, I used to love. I use it to run, eu costumava correr. I, I use it to like, eu costumava, eu gostava, né, eu costumava gostar, eu gostava. Então é assim que a gente vai usar esse sentido aqui. Escrevi um pouco errado aqui. Então é simplesmente colocar o I use it e depois colocar o próximo verbo no infinitivo, né? Então eu amava, I used to love. Simples, né? Beleza? Então I used to love, né? The voice I used to love, a voz que eu amava, a voz que eu costumava gostar. To fucking hear, né? O fucking nesse sentido pro hear. Eu acabei não traduzindo, mas por o que eu amava escutar para um caralho, talvez assim. Seria uma maneira de dar essa intensidade usando palavrão aqui, né, que ele usou no inglês. Então seria mais ou menos isso, escutar para um caralho. Saiba que tem essa intensidade. Na hora que você for rever. Que lembrando, para rever aqui, ó, no grupo Telegram é onde eu vou enviar esse arquivo aqui que vocês vão poder rever, beleza? Então, that I used to love to fucking hear. Que é aquela voz que eu amava escutar. That we love to hear, né? Que nós amamos escutar. Então ele está falando that voice I used to love to fucking hear, that we love to hear, is that soft motherfucker. Né? É aquela suave desgraçada, né? Aquela voz suave filha da puta. Vou colocar filha da puta aqui. Que ele tá descrevendo a voz, tá? Não tô ofendendo a mãe de ninguém. Tranquilo. Não estou ofendendo sua mãe. É... Beleza, então o que vai ter uma coisa interessante aqui? Por que ele usou o é aqui, né? Na tradução ele simplesmente usou o is. Não teria que ser it's? Sim e não. De uma certa forma, né, a gente não coloca o verbo sozinho no inglês. Porém, ele ainda está conjugando aqui esse the voice, né? Na verdade, isso aqui meio que seria entre vírgulas, meio que dando uma característica extra aqui. Ele está conjugando o the voice, esse is. Cadê? Eu acabei cortando aqui. Então, por isso que está sem o it's. Não sei se ficou claro para você, mas quem tinha que pegar essa aí, pegou. Quem tinha que pegar essa dica, pegou. Se você não pegou, talvez não seja a hora de você aprender isso, tá? Fique tranquilo. Foque em aprender mais vocabulário aqui que você vai pegando aqui na aula. Então, aquela voz. Ah, beleza. That voice I used to love to fucking hear, that we love to hear, is that soft motherfucker. That soft motherfucker voice that says sleep the fuck in. The soft motherfucker que ele repete aqui. Suave, filha da puta. The soft motherfucker voice. Aquela voz suave, filha da puta, né? Tá, essa queijo aqui. The 6, que diz. Aqui ó. Já falei que ia ter? E teve logo de cara. Que ele fala the 6. Que ele tá botando o que aqui. Esse que aqui é obrigatório no inglês, né? No português é obrigatório, dependendo da situação. Mas como eu falei, no inglês, se vir um verbo depois, é obrigatório. Se vir, se vir um pronome, você pode ou não colocar, daí depende de você. Eu, quando estudei nos Estados Unidos, às vezes se eu queria encher linguiça na redação, algo do tipo, eu colocava. Quando eu não estava mais de boa assim, eu não colocava. Beleza? Então é assim que pega. E aqui desse verbo, né, 6, ele está sendo conjugado no presente, né, que vem do verbo to say. Aí no presente
fica 6. Só que só pra terceira pessoa. Então, é bom que eu lembrei disso aqui. Então seria I say, you say, he, she, and it says. Ah, por que só conjuga na terceira pessoa do singular? Só é assim, hein? Não fique, não fique tentando encrencar com isso que não vale a pena. Né? Onde que eu tava? 16. Slip the fuck in. Então, slip the fuck in. Então, aqui é uma das maiores explicações que complica para todos os brasileiros aprender inglês. Por quê? Porque o verbo to sleep, ele é fácil, né? Ele simplesmente significa, né, dormir. Né? O verbo to sleep significa dormir. Só que existe um negócio chamado phrasal verbs, né? Que seriam os verbos frasais, digamos assim. São verbos que têm mais de uma palavra, né? Então, por exemplo, aqui, que ele já usou aqui nessa frase que a gente estava estudando aqui agora. To sleep in. O que você acha que significa sleep in, né? To sleep in. Bom, acredito que você chutou que seja alguma coisa relacionada com dormir, né? O que está certo. Mas só esse in aqui, né? Que meio que significa dentro, né? Dormir dentro, é isso que significa? Esse in aqui, esse sleep in junto, dá esse significado de dormir mais do que o programado. Então é tipo, quando você estava dormindo, acordou com o despertador, aí você, em vez de acordar, você colocou no modo soneca, ou simplesmente se desligou e voltou a dormir e dormiu mais. Então seria esse dormir mais do que o programado, dormir mais do que o de costume. Então você, quando você faz isso, você está sleeping in, né? Então, essa uma palavrinha mais, esse in aqui, deu esse significado todo aí a mais. Né? Então o que aconteceu aqui, né? Aquela, ele tava falando daquela voz suave ali, né? Que, que a gente tem na nossa cabeça, né? Quando a gente acorda, acho que todo mundo tem isso, né? Aquela voz fala, ah, vamos dormir mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Ele tá falando dessa voz, né? Que essa voz é uma voz filha da puta, de fato, né? Enche o saco, né? Fala, pô, tem que fazer os negócios. Aí depois você acorda todo na correria, atrasado, por causa dessa soft motherfucker voice. Então, dessa is sleep the fuck in. Beleza? Esse fuck, tipo, durma mais, porra, né? Tá dando esse sentido, né? Esse fuck, tipo, dando esse sentido pra. Vamos, vamos, você vai dormir mais. Não quero nem saber. A voz te falando contigo, né? That soft motherfucker voice that says sleep the fuck in. It's okay. It's that coddling voice. Que eu cortei meio mal, tá? Esse It's Okay ainda é só a voz, né? Mental falando, né? Então, tipo, a que vai falar, sleep the fuck in, it's okay, né? Sleep in, durma mais, tá tudo bem. É meio que falando isso. E ó que o It's, né? Sendo usado pra soft motherfucker voice, né? Pra voz, né? Por quê? Porque o It's não é uma pessoa. Então não é um homem ou uma mulher, tá? É a voz, é uma coisa. Então por isso que ele usou It's aqui. It's that cuddling voice, né? Esse cuddling voice, né? It's that, é aquela cuddling voice. Esse cuddling, eu descobri recente, né? Na hora que eu tava vendo esse vídeo. Ali por associação, eu já imaginei que era isso, né? Na hora que você ouve. Mas pesquisei, né? Pra ter certeza. Esse COD é o quê? Call of Duty? Não, não é Call of Duty. É. Pra quem joga videogame, entendeu essa? É. Agora eu me perdi. Ah, tá. Esse COD, é tipo. É uma gíria usada acho que na Inglaterra, embora ele não seja inglês. Eu achei meio estranho isso. Mas que eu pesquisando no Google achei. Ela meio significa que meio que um sinônimo, né? De tricky. Né? Um sinônimo de tricky. Então, por exemplo, tricky seria tipo pegadinha, seria algo desse tipo, né? Pegadinha. Ou algo te enganando, assim, né? Meio it's kind of tricky, tipo, você é meio. É, tem coisa suspeita aí. Então é aquela. Meio que te sabotando. Ele tá nesse sentido aqui de sabotar. Não sei se ficou meio claro. Mas pra mim, na minha cabeça, tá muito claro pra entender. Sei que às vezes transferindo aí fica um pouco complicado. É, eu até tentei chamar minha mãe pra ver se ela conseguia achar uma. Minha mãe não fala inglês, né? Mas eu tentei achar se ela conseguia pensar numa palavra em português para isso, por quê? Porque a minha mente acaba funcionando em inglês, às vezes fica difícil de traduzir, porque eu simplesmente estou entendendo o que está falando. E às vezes eu não sei traduzir para o português. Aí às vezes, ó, minha mãe às vezes dá uma ajudada nesse ponto assim, de me arranjar uma tradução, sei lá, que faça sentido na cabeça dela. Beleza, então, it's that cuddling voice. Não vou grifar nada aqui não. It's okay. It's that coddling voice.
quer saber? Eu vou grifar isso aqui. Ah, indecisão. You want to be hugged and nurtured and all that shit. You wanna be hugged. Então, you wanna. Beleza. You wanna é a mesma coisa que eu falar you want to, né? You é você, né? Want to, você quer, né? Você quer alguma coisa, né? Esse to, tá tipo, quer o quê? Né? O que você quer é ser abraçado. You want to be hugged, né? Você quer ser abraçado, que é o verbo to be significa ser e estar. Está sendo usado aqui no infinitivo, embora não tenha o to aqui, esse to está implícito nesse wanna, né? Porque lembra que o wanna é want to. I want to be hugged, né? Que dá abraçado. O verbo to hug é de abraçar. E quando você é hugged, você está sendo abraçado. Oh. Então, you wanna be hugged. You wanna be... Botei errado. Aqui, beleza. Você quer ser abraçado. You nurture all that shit. Então, você alimentou toda essa merda. Nesse nurture vem tipo de alimentar, cuidou, né? Fez crescer. Meio que cuidou no sentido... Aquele cuidar de mãe, assim, né? Que de ver crescendo, né? Você alimentou toda essa merda, que é o que? Essa voz na sua cabeça, essa soft motherfucker voice, né? Essa voz suave, que é uma desgraçada, que te faz sleep the fuck in. Você alimentou essa voz. Você alimentou essa merda, né? Então, you nurture all that shit. All that shit. Vou botar esse all that shit também. Ah, que foi. Aí foi. Não. De novo, cliquei no botão errado. Aí, beleza. Vocês não entenderam nada, mas enfim. You want to be hugged and nurtured and all that shit. That says it's gonna be okay. That says it's gonna be okay. Aqui é a mesma coisa do wanna, tem no gonna. Então o que, que é esse gonna? Primeiro vamos falar aqui, that says. Ó, de novo aqui o that sendo usado obrigatoriamente aqui no inglês. Por quê? Porque aqui é um verbo. Muito bom, eu sei que você acertou em casa. Então that says, que diz. It's gonna be okay, né? Que vai, aqui já não foi usado. Por que o que não foi usado aqui? Porque aqui é um pronome. Então no pronome não é obrigatório usar. Você poderia usar? Poderia. Só que aqui eu não usaria de jeito nenhum. Por quê? Porque senão fica that says that. Tipo, tá muito repetido esse that, né? Melhor cortar. Então, that says it's gonna be okay, né? Que vai ficar tudo bem. Então, aqui esse wanna é bem similar desse gonna, a forma de traduzir, a forma de que eles fizeram essa contração, né, essa junção. Porém, tem uma pequena diferença. Que it's gonna be... Deixa eu copiar, né? Fica mais fácil. It's gonna be tá sendo uma conjunção, tipo, de futuro para o ser, né? Então tá falando o verbo ser, né? No futuro, né? Que vai ficar tudo bem, né? Tudo vai ficar bem. It's gonna be okay. E por que acontece? Né? O verbo to be mais o going to dá esse sentido de futuro. Futuro. E pra você que não entendeu, eu deixei meio aberto, mas quem sacou, sacou. Going to é a mesma coisa que gonna. Beleza? Então eles fizeram a junção aqui. Aí fica gonna. Sem o i aqui, né? Gonna. Beleza? Então, that's it, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Que vai ficar tudo bem. Que vai ficar tudo bem. Vou grifar o que também. That says it's gonna be okay. Well, there's another motherfucking voice that wakes you up in the middle of the night. Well. Well é tipo bem. Tipo, well. Tipo, você fala bem. Tipo, qual é que é, né? Vamos começar. There's another motherfucking voice. Aqui o there is de novo. E another. Another. Other. É tipo outro. Né? Igual outro. Another é um outro. Beleza? Então, there is é tipo a, né? Que a gente já viu lá em cima. No singular. Porque é another. Há uma outra, né? Como a voz é feminina, né? Há uma outra motherfucking voice. Tem uma outra voz, filha da puta. There's another motherfucking voice. Há uma outra voz, filha da puta. Aqui o that sendo usado por quê? Porque aqui é o verbo to wake, né? Então, there's another motherfucking voice that wakes you up, que te acorda.
que te acorda, that wakes you up. Que te acorda in the middle of the night, que te acorda no meio da noite, né? Dentro de um horário. Por que tá usando o in aqui? Porque, tipo assim, no meio da noite, supondo que a noite começa um horário aleatório, tá? Não tô falando exatamente, mas supondo que a noite começa meia-noite e termina às 5 da manhã. 3 da manhã, tá dentro desse. Tá entre, né? Então tá dentro, entendeu? É meio que abstrativo assim aqui. Às vezes você tem que pensar meio abstrata, né? Pra entender essas coisas. Enfim, espero que tenha ficado claro. Então, that wakes you up in the middle of the night. O que wake you up? O que te acorda no meio da noite, né? O que wake you up in the middle of the night? The other motherfucking voice, né? Essa outra voz, essa uma outra voz que te acorda no meio da noite. Well, there's another motherfucking voice that wakes you up in the middle of the night. It's not your girlfriend. It's not your boyfriend. It's not your girlfriend. Não, it's not. Tá no sentido de verbo to be, na negativa. Então, o it é tipo é. Se bota o not, é tipo não é. Né? Simples. Não é your girlfriend, não é sua namorada. Não é seu namorado. O que faz aqui? Não precisava, acho que tá meio claro, mas só pra. Só pra ficar bonitinho. It's not your girlfriend. It's not your boyfriend. It's that demon fucking voice that whispers in your fucking ear that says, "Get up, motherfucker." It's a demon mother. It's the demon fucking voice, né? É aquela. É que a porra daquela voz demoníaca, assim. Tá dando uma super ênfase aqui, né? De tampo de demon, né? Dando essa demoníaca. E fucking, tipo, a porra, aquela caralho de voz, entendeu? Que ele mandou um super combo, né? It's a demon motherfucking voice. É a porra daquela voz demoníaca. That whispers, né? Que sussurra. O verbo to whisper é sussurrar. E aqui de novo that, antes do verbo, obrigatório. That whispers, que sussurra. In your fucking ears, né? Na porra da sua orelha. Na porra do seu ouvido. Orelha, ouvido, enfim. That says, aqui de novo that. Obrigatório. That says, get up, motherfucker. Né? Tipo, get up é tipo, levanta, filho da puta. Que é essa outra voz, né? It's that demon fucking voice that whispers in your fucking ear that says, "Get up, motherfucker. You're not fucking good enough. You gotta work fucking harder." You're not fucking good enough, né? Você não é bom o suficiente. Porra, eu botei o porra por causa desse fucking. Aqui, pra dar uma ênfase maior, né? You are not, né? O verbo to be. De novo. Você é. Você é. É you. You are. Você não é. You are not. Você não é. You're not. Beleza. You're not fucking good enough. Você não é bom o suficiente, porra. You gotta. Aqui o gotta. O gotta é de got to, tá? É a junção de got e to. Então tem o gonna, tem o going to, não. Tem o gonna, qual que era o outro? Eu esqueci o outro. Gonna, gonna, é isso aí. E gotta. You gotta work fucking harder, né? Você tem que. Agora normalmente é pra tem que. You gotta go there. Você tem que ir lá. You gotta eat more salad. Você tem que comer mais salada, entendeu? Então esse gotta normalmente é usado para tem que. You gotta work fucking harder. Você tem que trabalhar mais duro. Vou botar porra aqui, né? Porque falar duro e caralho na mesma frase dá aberturas para outras coisas. Mas enfim. You gotta work fucking harder, né? Você tem que trabalhar mais duro, porra. Você tem que dar mais duro. É que work hard é de trabalho duro. E o harder, né? Que tá usando aqui. O hard significa tanto difícil, pode ser duro, tá? E quando você põe esse R, aí fica tipo de mais duro, mais difícil. Vou botar difícil e duro, tá? Porque tem mais significado. Então, se eu uso fast, fast é rápido. Se eu falo faster, é mais rápido. Então, light é leve. Lighter é mais leve. Lighter, mais leve. Se eu falo lighter, é mais leve, beleza? Então, beleza. You gotta work fucking harder. You gotta fight harder. Beleza.
You're not fucking good enough. You gotta work fucking harder. You haven't put enough time in. You haven't put. É de novo present perfect. Que é do passado, que está interferindo no presente, né? Por quê? Porque você não colocou tempo suficiente nisso, né? Então tá meio que interferindo no presente. Não sei se você consegue pegar a visão. Mas pra mim fica tão claro, porque eu já tô acostumado com o present perfect. You have put enough time in, né? Você não colocou enough time in. Tempo suficiente nisso, né? O time é tempo, enough suficiente. Esse time in, tipo, tá no tempo em alguma coisa específica, sabe? You haven't put enough time in. There's that voice you want to run away from. There's that voice you wanna run away from, né? É aquela voz, né? There's de novo. That. There's that voice. That aqui é pra aquela, não pra quê, tá? There's that voice. Tem aquela voz que you want to run away from. Né? O que aqui não tá acontecendo, por quê? Porque é um pronome, então não é obrigatório. You want to run away from. Poderia ser you wanna run away from. Poderia ser you wanna run away from. Mas o want to também tá correto. Que você quer fugir dela. Então aqui, ó, um outro phrasal verb bem legal aqui que ele falou, né? Que é o to run. Calma, tem o verbo to run, né? Que significa o verbo correr. Agora, com phrasal verb, né, existe o phrasal verb to run away, né? O que o run away está nos dizendo? Né? O correr é o to run. Away é para longe, né? Então, se eu falo, tô correndo para longe de tal pessoa, analisa a situação. Você meio que está correndo para longe, está se afastando dela, está fugindo dela. Então, to run away significa fugir. Então, esse é o phrasal verb, outro phrasal verb aqui dessa aula. You want to run away from, beleza? Vou correr aqui. Você quer correr dela, fugir dela. Que é dessa voz aí que ele tá falando, né? Que essa voz que te acorda no meio da noite, falando que você não é bom o suficiente, que você não botou tempo suficiente em tal tarefa. It's that voice you want to run away from. It's that voice you don't want to fucking hear. It's that voice, né? Aquela voz you don't want to fucking hear. You don't wanna, poderia ser wanna fucking hear? Poderia ser também. Então, you don't want to fucking hear. Que você não quer ouvir. Eu não botei a tradução do fucking, acabei que não encontrei uma maneira de colocar aquele diabo de voz que você não quer ouvir, sabe? Mas, enfim, eu não encontrei uma maneira legal de colocar aqui, então eu acabei não colocando, mas saibam, se você ouvisse inglês, você tem que entender que você tem que entender que tem esse lado, né, que deixa mais forte, esse fucking que deixa mais forte. It's that voice you don't want to fucking hear. But guess what? It's that voice you need to fucking listen to. Stay hard. Listen to the whisper. Agora, adivinha o que significa guess what? Guess what significa adivinha só. Né? Então, but guess what significa mas adivinha só. Na tradução literal seria adivinha o que, né? Mas é meio que adivinha só. It's that voice, é aquela voz, de novo a mesma expressão lá em cima. You need, você precisa, to fucking listen to, que você precisa escutar muito, né? Você precisa escutar pra caralho essa voz, né? You need to fucking listen to. You need to fucking listen to. Você precisa escutar. Aí ele fala, stay hard, né? Tipo, continue dando duro, continue trabalhando. Stay hard. Listen to the whisper, né? Escute os sussurros, né? Ele falou que é essa voz que whispers in your fucking ears, né? Que te acorda, que sussurra na sua orelha, que fala que você não tá trabalhando o suficiente, enfim. É que essa voz te puxando pra cima, digamos assim, né? Então ele tá falando pra escutar esses sussurros dessa voz. Beleza, agora vamos passar o vídeo inteiro de novo. 3h30 já devia ter postado essa aula. Às 3 eu já devia ter postado essa aula. Mas tivemos problemas técnicos, tá? Me desculpem, mas tive problemas técnicos. Provavelmente você não estava esperando esse vídeo às 3. Mas, enfim. Mas era compromisso comigo. Joga o vídeo de novo, né? Aí você vê o quanto que você evoluiu depois da explicação aí e tal. Você aprendeu uma palavra, duas palavras, uma expressão, já é o suficiente, entendeu? Bora lá, não overthinking, né? Don't overthink. Só vai, pega o que aprendeu
e depois, se quiser, revisa essa aula, entendeu? Vai ter material, vai ter tudo certinho. We have two voices in our mind, and boy, I know they're fucking true. I've heard them. I hear them now. And they're real. There's that one voice. That voice I used to love to fucking hear, that we love to hear. It's that soft motherfucker. That soft motherfucker voice that says, sleep the fuck in. It's okay. It's that coddling voice. You want to be hugged and nurtured and all that shit that says it's going to be okay. Well, there's another motherfucking voice that wakes you up in the middle of the night. It's not your girlfriend. It's not your boyfriend. It's that demon fucking voice that whispers in your fucking ear that says, get up, motherfucker. You're not fucking good enough. You gotta work fucking harder. You haven't put enough time in. It's that voice you want to run away from. It's that voice you don't want to fucking hear. But guess what? It's that voice you need to fucking listen to. Stay hard. Listen to the whisper. Beleza, esse é o David Goggins, espero que você tenha gostado dele. Aí tem um livro, acho que é You Can't Hurt Me, que é tipo, você não pode me machucar. Como eu falei, a história dele é bem legal. Eu não cheguei a ler o livro, mas tá na minha lista aí, tá na minha lista. E é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não gostou, pode deixar aquele dislike também. E também, se quiser, ó, no Instagram a gente vem postando memes em inglês, que também tá para aquela mini ajudada ali. Tô postando conteúdo nesse sentido. Então, se quiser, só checar inglês.informal, @inglês.informal. Também eu respondo mais por lá, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Que nossa próxima quinta-feira, 3 da tarde, se não tiver problema que nem de hoje, nos te vejo lá. See you next week. E tem que fechar aqui, né? Não fechei. Fechar.